Graças e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo, e seja bem-vindo para darmos continuidade, a nossas aulas semanais, terceiro trimestre de 2023, classe Adultos. Tema da revista: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Chegamos na lição de número 6, que tem a data de 6 de agosto de 2023, com o tema A Desconstrução da Masculinidade Bíblica, tá bom? Então peço para você já de imediato que você não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque aí toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, o YouTube te avisa, aí você não passa batida, tá bom? Eu desejo que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Vamos para a lição? O textuário da revista diz assim, ó: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, Deus criou o homem, colocou no lugar perfeito, mas Deus deu o quê? Trabalho. Então o evangelho, pessoal, é trabalho, é serviço, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta de ser servido no ministério, né? Mas a nossa função é serviço, dar trabalho, né? Ir de pregar, e o evangelho a toda criatura, então é trabalho. A verdade prática diz: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, ou seja, a masculinidade, né, do homem, ou seja, força física, coragem e vigor. Então somos fortes para o serviço do Senhor, né? E além disso, também a responsabilidade e a liderança. Só que muitos não querem, né, a responsabilidade, né? Só querem a parte boa, né? Querem ser servidos, né? Mas não querem a responsabilidade. E a liderança, muitos são liderados, né? Porque não sei se você já ouviu falar naquela questão de que é o líder liderado, ou seja, tem um líder, tem a figura do líder ali, né? Em termos de liderança da igreja, mas por trás tem uma meia dúzia que na verdade comanda ele. Ou seja, por quê? Porque em muitos casos o líder ele não tem aquela força, né? Ele, sei lá, ele se deixa ser influenciado e levado e acaba não exercendo a liderança que Deus o colocou ali. A leitura bíblica em classe se encontra em livro de Ruth, capítulo 4, do verso 7 ao 12. Tá? Os objetivos da lição primeiro, mostrar que a masculinidade, né, bíblica provém da criação divina e que as suas características passam pela provisão e proteção da família. Então, primeiro, a criação divina do ser humano. Tá? Segundo, características da masculinidade. E terceiro, a liderança masculina. Tá? Segundo aqui é destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Tá? Então, primeiro, apologia à homossexualidade. Hoje vivemos num momento que, na verdade, uma espécie de ditadura cristã, porque querem nos fazer isso aqui, querem nos calar. Que fique claro aqui que todos nós, como cristãos, ou qualquer religião, na verdade, ela é assegurada pela Constituição brasileira, ou seja, para você exercer a sua fé, seja qual for, seja você católico, seja de religião africana, seja aí do candomblé, seja do espírita, você está protegido pela Constituição brasileira. Até quando? Não sabemos, porque tem muita gente que quer nos calar, falando como cristão aqui, né? Querem nos calar, que a gente não pode falar da homossexualidade e coisas como eutanásia, aborto, a gente não pode falar sobre isso, mas a Bíblia fala sobre isso, então eu estou aqui falando sobre a palavra de Deus, ok? Segundo, responsabilidade negligenciada, crise de liderança. E terceiro, é enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada, ou seja, modelo de generosidade e modelo de responsabilidade. Tá? A introdução da revista diz assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos
do papel do homem são questionados, tá? Então, nesse contexto, a masculinidade ela é relativizada, né? E o modelo bíblico de um homem desconstruído, tá? Então, nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, tá? E as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão, tá? Tópico primeiro, a masculinidade bíblica, tá? Então, nesse tópico, pessoal, o comentarista ele mostra que a masculinidade bíblica provém da criação divina e ponto final, tá? E que suas características passam pela provisão e proteção da família. Ponto 1. A criação divina do ser humano. Então, vamos lá. Então, Deus, ele é o criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Tá? A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo. Isso mesmo. A definição de homem ou mulher, macho, fêmea, homem e mulher, é pelo sexo. Gênesis capítulo 1, verso 27. Tá? Então, diz assim, vou ler para você o texto. Diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, tá? Então, essa diferenciação visa ao cumprimento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios capítulo 11, verso 11 e 12 diz, todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus, tá? Então, desse modo, pode-se afirmar tá, que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano, ou seja, somos únicos, tá? Então, os peixes, as aves e todos os outros animais, eles foram que produzidos, tá, segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, a sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação de Deus. Tá? Então, Deus, ele criou homem e mulher, que são iguais diante de Deus. Tá? Mas é bom salientar aqui, eles são iguais diante de Deus, mas com papéis diferentes, ok? Então, aqui, Deus ele é o criador de todas as coisas, tá? Nos céus, na terra e no mar. Ele criou o ser humano como macho e fêmea. Não tem esse negócio de ideologia de gêneros na Bíblia, não tem. É macho e fêmea, não vem com conversa fiada aqui, ok? Homem e mulher, com o propósito de complementaridade para desempenhar papéis divinamente designados. O ser humano ele é único, tá? Mas feito à imagem e semelhança de Deus, sendo considerado a coroa da criação. Então você, eu, nós somos a coroa da criação de Deus, tá bom? Ponto 2. Características da masculinidade. As escrituras, elas revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Tá? Então, ao criar o homem, Deus lhe confiou tarefas primárias e essenciais. Tá? Ou seja, que foi que Deus falou? Cultivar e guardar. Ou seja, e tomou o Senhor, Gênesis 2,15, tá, pessoal? E tomou o Senhor, Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então, esses dois termos, tá, resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem, tá? Então, eu sei que hoje em dia, né, com as feministas, né, então você, mulher que está me olhando, está me vendo aqui, de repente, né, você sabe porque você não é errado trabalhar, mas perante a ótica da Bíblia, o plano de Deus isso seria papel do homem, tá? Ser o provedor da casa. A mulher era para ser dona de casa, cuidar do lar, dos filhos, né? Biblicamente falando, tá? Eu sei que hoje, né, claro, um casal de comum acordo, né,
É bom até que a mulher trabalhe também, tá? Pra ela sobreviver, tá? O casal, um ajudar o outro, ok. Mas essas funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Então, nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes, tá, uma vida digna. Onde está isso? Efésios 5, versículo 28 ao 30. Vou ler. Diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, tá? Como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, tá? Então, ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo, tá, pessoal, a inferioriza, tá? E a desonra. Então, nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda dignidade. Tá? Então, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai, ou seja, vivei a vida comum do lar, com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, toda vez que um homem ou uma mulher abandonam os papéis, ou seja, as funções, né, estabelecidas pelo Criador, e segue seus próprios caminhos, tá? Deixam de cumprir a masculinidade e a feminilidade, causando assim conflitos, tá? Como consequências que muitas vezes se tornam irreversíveis, tá, pessoal? Então, as escrituras revelam o papel do homem como cultivador e protetor, né? Ele é chamado a ser provedor e a proteger sua esposa e família. A masculinidade bíblica enfatiza o amor e o cuidado pela mulher, não a inferiorizando. A Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com dignidade, tá? Ponto 3. 3 eu fiz 2, né? Ponto 3. A liderança masculina. Vamos lá? Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança, lá no Jardim do Éden, tá? Então, na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, tá? Isso não quer dizer, pessoal, tá, que a mulher é escrava do homem, de hipótese alguma, tá? Deus a fez a mulher como para ser auxiliadora do homem, ou seja, quando se fala em submissa, né, a mulher tem que ser submissa ao homem, muita gente tem um entendimento errado, né, de submissa, como se ela tivesse que fazer todos o capricho ali que o homem quer, e não é isso. Submissa significa que ela está na mesma missão que ele, ou seja, submissão, ela está na mesma missão com ele, ok? Então, até porque é um só corpo, não é isso? Então vamos lá, então o movimento feminista de viés neomachista, tá, considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Então vamos lá, esse movimento não considera que para Deus homem e mulher são iguais, porém com funções diferentes dentro do propósito divino para que haja ordem na criação. A função do inimigo é trazer o que? Desordem. É por isso que hoje está essa bagunça toda aí, a mulher querendo mandar no homem, tá? E quando eu digo mandar, é porque ela é autoritária, general, né? Quer mandar, olha, faz isso, faz aquilo, e só manda, manda, manda. E o homem, às vezes, por não querer confusão, né? Ele às vezes é mais tranquilo, mais calmo, acaba se submetendo a isso, tá? Então a função do inimigo é trazer desordem. Então dessa forma, mulheres lutam por direitos de igualdade, né? Não no sentido de importância para Deus, mas sim em questões de funções, né? Não queriam tanto. Hoje você vê mulheres aí trabalhando até na construção civil, né? Elas queriam direitos iguais, então tá aí, né? Então, em reação, né, a esses direitos, alguns homens deixam de ser provedores, exigindo que as mulheres contribuam obrigatoriamente
nas despesas do dia a dia, por exemplo. Tá? Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Tá? Então, uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Tá? Então, nesse sentido, no exercício de liderança, o homem deve, tá, evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Então, agora, por exemplo, imagine um lar onde a mulher assume a liderança quando existe marido. Imagina só, seja por ser controladora ou porque o marido não se posiciona e ela acaba perdendo a paciência e começando ali a atuar em um papel que não é o dela. Imagina isso. Então, isso aos poucos vai arruinando o casamento e a família. Casam, tenham filhos de modo geral, né? Então, o ser humano ele vive de modelos, tá, pessoal, de imitação. Então, os filhos criados em um lar com inversão de papéis terão a tendência de repetir isso em suas vidas adultas e em seus respectivos casamentos. Por isso, um marido e uma esposa precisam entender que suas atitudes erradas não prejudicam somente eles, mas também sua geração, que poderá reproduzir suas atitudes equivocadas. Tá? Então, Deus ele designou ao homem a responsabilidade da liderança, tá? Na família e na igreja. Só que muitas vezes o homem não lidera nada, muito menos na família, muito menos na igreja, né? Ou seja, lembra que eu falei no início, o líder liderado? Ou seja, tem um líder na igreja, tem uma liderança, mas na verdade não é ele que lidera. Tem uma meia dúzia por trás que faz, que dá as ordens, que dá ali a direção, e ele só se apresenta ali na frente para dizer, replicar, né, o que já foi dito para ele por trás ali das cortinas, tá? Então, seguindo o exemplo de Cristo, essa liderança requer o quê? Virtudes como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. E é contrária à visão feminista que considera a liderança masculina como opressora, tá? Elas se acham ali que estão sendo oprimidas, né? Estão sendo opressas ali pelo marido, pela figura do homem. Tópico 2, a erosão da masculinidade. Então, esse tópico ele vai destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina, ou seja, existe apologia midiática entre relacionamentos de pessoas do mesmo sexo contra o relacionamento entre homens e mulheres. Também defende a negligência das responsabilidades de proteção, trabalho e liderança dos homens. Ponto 1. A apologia à homossexualidade. Esse tema sempre ele não diria polêmico para quem não entende de Bíblia, porque para quem lê a Bíblia não tem polêmica nenhuma. A Bíblia condena a prática, não a pessoa, tá? Então todos os cristãos eles amam as pessoas, mas a gente não é obrigado a concordar com a prática, tá? Esse é um ponto. Eu não sei o que esse pessoal quer, né, com isso, porque assim, como cidadão, seja homossexual ou não, ou hétero, ele já é ali protegido pela Constituição brasileira. Ou seja, se você ofender, humilhar, bater, seja lá o que for, a Constituição brasileira te protege contra essas coisas. Só que o que eles querem é o seguinte, fazer isso aqui com a gente, ó. Ou seja, para a gente não poder falar mais. Só que aqui eu estou defendendo a minha fé, aquilo que eu acredito, a palavra de Deus, então não vou me calar diante disso. Eu tenho amigos que são homossexuais e nem por isso a gente fica brigando. Não existe isso. Até porque estaria errado, né? A gente vive, quando conversa com alguns, e está tudo certo. Agora tem um detalhe, por exemplo, eu vi um vídeo
alguns dias atrás, de uma galera aí, homossexual, que estava à frente de uma igreja Assembleia de Deus, zombando de Deus, fazendo arruaça, subindo na grade da igreja e falando palavrões e tudo e tal. Ou seja, será que está certo? Aí ninguém fala sobre isso. Agora, se aparecer alguém dizendo que isso está errado, né? Porque Deus criou o homem, criou a mulher, e dizer que está errado a questão da homossexualidade, aí pronto, parece que a gente está maltratando eles. Não, a gente não está maltratando, a gente está só colocando o nosso posicionamento mediante a palavra de Deus e ponto final. Tá? Então, em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação, ou seja, regular com algo normal da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro, tá? Mas nós vemos lá que Deus criou o quê? Homem e mulher, tá? Então não tem nada de neutralização aqui não. Então esse ataque é mais intensificado sobre nossas crianças, adolescentes e jovens. Essa ideologia é tão nociva que está em constante evolução. E agora também existe, né, o conceito de gênero fluido, ou seja, de acordo com o momento, tá, a pessoa se apresenta como gênero masculino ou feminino. Pode uma coisa dessa? Claro que não, pessoal. Então, essa concepção invalida a criação divina da raça humana como um ser binário, ou seja, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo, tá? Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade é antinatural, é incentivada, homem com homem e mulher com mulher. Disso decorre uma crise do comportamento masculino, né, no tempo presente. Tá? Então, a ideologia de gênero contesta a criação divina de homens e mulheres, promovendo ali comportamentos sexuais antinaturais e afetando o comportamento masculino atual. Ponto 2. A responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização, tá, da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, tá, que deveria estar associada à viralidade, a capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, atitudes, ou seja, atitudes opostas, vacilantes, inconsequentes. Tá? Então, Tiago 1,8 diz assim para nós, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Uma parcela é incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, pessoal, mas pela aversão ao trabalho. Tá? Então, Provérbios 21, verso 25 diz, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então vejam só, os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes, tá, familiares e o que mais? Divórcio. Tá? Então podemos concluir que a relativização da masculinidade faz com que o comportamento do homem, que deveria cumprir o propósito divino, seja negligenciado, resultando na destruição de muitas famílias. Tá? Então o inimigo odeia homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, ainda que essa imagem esteja distorcida por causa do pecado original, né, por causa da queda do homem, e a luta, né, o inimigo, né, ele luta pela destruição da família nos moldes bíblicos, por ser uma instituição divina, ou seja, o Satanás ele vai fazer tudo, tá? Vai virar de cabeça para baixo a família, o homem, a mulher, o quê? Quanto mais ele deglinir a imagem do homem com essas inversões de valores, para ele é melhor, ele fica satisfeito, sorridente. Então, não caia nessa armadilha. Então, a relativização da masculinidade leva a um abandono do modelo bíblico, tá? Resultando
em homens vacilantes, inconsequentes, incapazes de prover e proteger suas famílias, o que contribui para desajustes familiares e divórcio. Ponto 3. Crise de liderança. A crise da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. E vou abrir um parênteses aqui, pessoal. É por isso que existe nas igrejas pastores. Por quê? Porque às vezes a falta de liderança do homem, tá, faz com que a mulher tome a frente. Essa que é a verdade. Tome a frente. Aí quem vê, poxa, mas ela está mais preparada do que ele. Porque Deus deu ao homem. O homem não quer exercer a sua liderança. Tá? E estou falando no sentido de liderança, tanto no lar quanto na igreja. Aí a mulher toma a frente, né? Então, uma sociedade sem líderes, tá, eficazes transforma-se em anarquia. Então, no período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. É verdade, tem muitas igrejas por aí que ela não tem a figura do homem como liderança, e sim de uma mulher. Muitas vezes eu entendo as irmãs que estão nessa posição. Por quê? Porque tem homem que toma essa atitude de liderar. Ok? Então aqui a crise de masculinidade resulta em falta de líderes eficazes. Até tem o líder, né? Até tem o líder lá, mas é aquele líder liderado. Ou seja, como eu falei, aquelas pessoas que estão por trás é que lideram o líder. Aí ele só replica tudo aquilo que dizem para ele falar, tá? Levando a sociedade ao caos. Assim como no tempo do profeta Ezequiel, a falta de liderança contribui para a corrupção e injustiça. Então Deus busca homens capazes de reverter essa situação. Tópico 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade, tá? No primeiro tópico, foi apresentado o padrão da masculinidade bíblica. No segundo tópico, como é feito o ataque para a desconstrução da masculinidade bíblica. E este último tópico vai enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Tá, pessoal? Então, ponto 1. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade, tá? Bíblica, obviamente. Ele era um parente de Elimeleque, tá? O falecido esposo de Noemi, tá? Esta perdera o marido, tá? Os filhos e ficar apenas com a Moabita, né? Moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz, tá? Então vejamos que Ruth assume o papel de provedora do lar. Aqui a gente precisa entender que é porque ela era o quê? Viúva. Só por isso, porque se ela tivesse marido, ele que seria o provedor, como é o modelo bíblico, tá? Então, ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, tá? E a alimentou, e ordenou que fosse favorecida na colheita, né? Então Boaz demonstra ali seu caráter através de suas qualidades, mesmo antes do texto, tá? Isso é bem importante. Tudo isso antes do texto registrar seu interesse por Ruth, ou seja, mesmo antes dele querer Ruth como esposa, ele já a tratou com respeito, com generosidade, ou seja, já ajudou ali, tá? Então, toda mulher deveria primeiro observar o comportamento de um homem antes de demonstrar qualquer interesse por ele. Só que não é assim, né? Não é assim? Tem mulher, por exemplo, que está orando aí 10 anos para Deus enviar o príncipe encantado de sua vida. Só que o que eu tenho para te dizer é que Deus não vai fazer isso, porque Ele te deu sabedoria para você escolher.
tá? Então a decisão é sua. Se escolher errado, aguenta as consequências, tá? Seguindo, porém, pela lei, tá? Aqui, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido, tá? Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Boaz ele é um exemplo de masculinidade bíblica, mostrando generosidade, ternura e proteção a Ruth e a Noemi em sua difícil situação. No entanto, elas ainda precisavam de um resgate conforme a lei para superar, seus problemas. Ponto 2. Modelo de responsabilidade. Modelo de responsabilidade no ponto 2 aqui. Vamos lá. Então, ao prometer resgatar Ruth, tá? Homens, ou seja, os homens devem ter o quê? Palavra. Todo homem deve ter palavra, tá? Antigamente diziam que era no fio do bigode, né? Hoje em dia, rapaz, nem registrado em cartório, muitos não cumprem a sua palavra. Então vamos lá. A herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele, tá? Então, assim movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciões, tá? Então, na audiência, tá, ele explicou que as terras estavam à venda e que aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz, tá, a comprar as terras e se casar com a Moabita. Tá? Então, ao adquirir, a propriedade de tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Então o casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Vejam só como Deus capricha nas bênçãos. Então Boaz ele é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Onde estão os homens para cumprir seus papéis, tanto no lar como na igreja? Onde é que está? Comenta aqui embaixo, pessoal. Então, a escassez de homens que querem assumir responsabilidade traz como consequência mulheres assumindo papéis que são dos homens, tanto no lar como na igreja. E como eu falei alguns minutos atrás, é por isso que tem muitas igrejas que têm como liderança central ali a figura da mulher, porque o homem muitas vezes não quer assumir essa responsabilidade aí, tá? Então esse quadro é tão grave que algumas mulheres estão com grandes dificuldades para encontrarem homens responsáveis para se casar. É verdade, pessoal. Com isso, algumas mulheres, cedendo à natureza pecaminosa, buscam como solução investir em homens casados. Por isso que tem aí muito divórcio, envolvendo escândalos aí dentro do povo cristão. Não estou nem falando do mundano aí, porque o mundano já faz isso a mercê, mas dentro da igreja mesmo, sabe? Mulheres casadas, mulheres solteiras, na verdade, dando em cima de homens casados dentro da igreja. Vejam só a que ponto chegamos, Então, a atitude é essa que é condenada pela palavra de Deus. Então, Boaz ele demonstrou que liderança e responsabilidade ao resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, tá? Então, ele se casou com Ruth, tornando-se provedor e protetor da família. Boaz, ele é um exemplo de masculinidade como marido, pai e líder, tá? A conclusão, pessoal, Deus criou o ser humano com dois gêneros, tá? Masculino e feminino. Pronto, não tem meio termo, não tem negócio de neutro, não tem nada disso, tá? Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização, palavra difícil, decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus
deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas, tá? Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou e a desempenharem, né? Então, que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça de comentar aqui, tá? Eu estou com um cenário aqui improvisado, tá, pessoal? Brevemente vai melhorar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, querendo Deus.